Olá, gostaria de dividir uma palavra com você e queria te pedir um pouquinho mais de tempo, de repente, nessa conversa aqui. Então, o tema aqui para a nossa conversa desse vídeo é Moro ou Bolsonaro? Em quem confiar? Tá? Calma, calma. Há muito tempo nós ouvimos que política e religião não se mistura. Só que isso nunca foi verdade, nunca teve base, né? Política e religião se mistura sim. E é urgente falarmos sobre isso, né? Buscarmos na palavra explicações e respostas para muitas coisas que nós vemos na política. Então, a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia já falei aqui, tem resposta para tudo, tá? Então vamos aqui entender um pouquinho aqui do propósito desse vídeo aqui, dessa conversa que nós estamos propondo aqui. Então, na última sexta-feira, dia 24, nós tivemos aí o ministro Sérgio Moro, né, fazendo a sua demissão. Ele convocou lá a imprensa e lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele anunciou, aproximadamente às 11 horas da manhã, a sua demissão e fez acusações graves, né, ao presidente da República de estar interferindo na Polícia Federal. Já abrindo um parênteses aqui, o presidente da República interferindo na Polícia Federal é óbvio, né? Afinal de contas, é de competência do presidente escolher o diretor da Polícia Federal, né? Então, a questão é até onde ele está interferindo. Se ele está interferindo por questões pessoais, para poder se beneficiar ou beneficiar alguém, é isso que tem que ser investigado. E foi aberto pelo Ministério Público uma investigação, um inquérito para poder investigar as acusações e o ministro, o ex-ministro, então ele vai ter que trazer provas quanto ao que ele está dizendo, né? Porque interferência de fato há, né? E o presidente ele precisa ter ali informações da Polícia Federal para poder tomar decisões, né? Cobrar empenho, investigação e por aí vai. Então, o ministro, já abrindo, já fazendo aqui, por mais que não seja o meu objetivo aqui defender lá do o presidente, o Moro, fica muito claro aqui a minha posição de apoio ao presidente, afinal de contas é ele quem continua lá. Por esse objetivo óbvio e claro. Ele que continua como presidente, ele continua na linha de frente contra a corrupção, contra o crime organizado, tudo que o Moro, né, dizia defender, ele que continua lá. O Moro, nesse momento, pelo menos, é a carta fora do baralho, e o presidente que continua combatendo a corrupção e tudo aquilo que nós vimos no Brasil durante muito tempo. Então, nós vamos ver os próximos capítulos aí. E aí, então, o ministro Sérgio Moro, ele faz as acusações, pede demissão e vai dizer que é porque o presidente, né, foi lá e queria demitir o Maurício Valeixo, né? Já tinha demitido naquele momento o Maurício Valeixo, diretor da Polícia Federal. Escolher alguém da confiança dele. Vai colocar quem? Quem não confia ou quem não conhece? E aí, e segundo Moro, era até um bom nome, né? O nome que o Bolsonaro tinha escolhido, né? Mas vamos lá. E aí, então, às 5 horas da tarde, o presidente faz o seu pronunciamento oficial com os ministros e tal, se defendendo, contando ali também um pouco da história, como o Moro fez, e da história dele, né, como o Moro fez, e depois fala lá das acusações e também chama o Moro lá de mentiroso e tal, e dá a sua versão. Então, a questão aqui é o seguinte, entre Moro e Bolsonaro, em quem confiar? E aí, eu já trago aqui a resposta de antemão, tá? A palavra do Senhor diz lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 5 e versículo 6. Olha só. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como tamargueira, uma planta no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Então, olha só, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem, né? Através de Isaías, assim diz o Senhor.
Então, a Bíblia não está falando que nós não podemos confiar em pessoas, que é errado confiar em pessoas. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que Isaías está dizendo é que, por consequência de nós confiarmos em pessoas, nós vamos ser traídos. Nós vamos sofrer decepções, seja mais cedo ou mais tarde, doa a quem doer, e seja com quem for. Você vai sofrer. Né? Uma hora ou mais tarde, com alguém ou com outro, você vai sofrer uma decepção. Né? Porque o ser humano, na sua essência, é mal. Né? E aí, decepção, é óbvio que nós vamos sofrer durante a nossa vida. Tá? E aí, o Moro, então, ele continua ali fazendo a sua... do jeito que ele escolheu fazer. E eu acredito que se ele queria sair pelos motivos, são motivos até nobres, né? Sem problema nenhum. Agora, do jeito que foi, porque olha só, ele vai, escolhe uma. Poxa, um pouquinho de tempo atrás, o Mandetta tinha saído e tinha feito lá o pronunciamento dele, né, junto com o presidente, saiu de uma forma tão honrada, e ele escolhe, né, fazer isso pelas costas, né, já tinha manifestado, já estava bem óbvio que ele já ia sair, ele já estava bem isento, né, em todas as situações, né, inclusive da pandemia, e aí ele escolhe fazer aquilo, escolhendo uma coletiva, mandando provas, prints de celular para Globo. Inclusive, não só print da conversa dele com o presidente, né, print dele com a Carla Zandberg, a filhada de casamento dele. Coisas que o Moro tanto recriminou e falou mal e reputou em relação ao que ele sofreu, né, há um tempo atrás, quando a Intercept foi lá e grampeou o celular dele, hackeou o celular dele para poder tirar ali informações que, ao meu modo de ver, não tinha nada demais, né, só mostrava ali o compromisso dele com a justiça, né, em fazer a justiça prevalecer. E aí ele faz a mesma coisa agora? Sério? E aí, quando o presidente, beleza, ele botou lá, né? Agora, fica ainda mais feio quando ele pega uma conversa pessoal com a sua afilhada de casamento, que chega para ele e fala assim, poxa, nós queremos, não sai não, nós queremos te ajudar para que você vá para o Supremo Tribunal, ele sempre manifestou esse desejo. E aí ele fala assim, eu não estou à venda, como se ela estivesse querendo comprar ele. Todo mundo percebe na conversa ali que não foi esse interesse dela. E ela nem tinha poder para isso, né? E aí ele faz desse jeito. Por que eu estou contando aqui essa história? Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Samuel, capítulo 6. Depois você pode ler lá. 2 Samuel, capítulo 6, conta a história de Davi. Davi, ele tinha o interesse de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Né? Ele já era agora rei de todo Israel, né? Não só de Judá, não só de Jerusalém, mas de todo Israel. E ele coloca no coração dele fazer algo certo, algo bom que agradava ao Senhor. Levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Né? Para Jerusalém. E aí, ele faz isso, né? Ele monta lá toda uma comitiva e tal. E quando ele está indo, levando a Arca da Aliança para Jerusalém, os sacerdotes, né, um dos sacerdotes que estavam ali, que era um sacerdote chamado Uzá, ele percebe que a arca está quase caindo, ele vai e coloca a mão na arca para poder segurar. E a Bíblia diz que Deus fulmina Uzá. Deus mata Uzá na frente de todo mundo. E aquela alegria se esvai, aquela alegria acaba. E aí há um grande temor sobre o coração de Davi e sobre o coração do povo. Por quê? Porque Davi estava levando a Arca da Aliança em carros de boi. Ele colocou em carros de boi e fez com que bois carregassem a arca. Né? Quando a palavra do Senhor já tinha sido ensinada para eles de que a arca tinha que ser levada por sacerdotes da tribo de Levi, e nos ombros, eles precisavam colocar ali, tinha hastes para que a arca pudesse ser levada no ombro pelos sacerdotes. Por isso Deus permitiu com que aquele mal acontecesse. Então perceba, Davi estava fazendo o certo, mas da maneira errada. E foi isso que impediu com que Davi agradasse a Deus. E aí eu quero então destacar aqui o que então o ministro Sérgio Moro colocou no Twitter dele. Eu não vi muita gente falando sobre isso, mas eu queria destacar isso aqui. No finalzinho do Twitter dele, ele colocou a seguinte frase, assim, ó.
o Brasil acima de tudo. Tá? O Brasil acima de tudo. E o certo acima de todos. Oh, que bonito, né? O ministro Sérgio Moro, né, ícone de moralidade, ele então escolhe mudar, né, ou pelo menos parafrasear o lema do governo, que não é um versículo bíblico, ele não cometeu nenhuma, nenhuma infração contra a Bíblia, né? Mas ele escolheu mudar o tema do governo. O tema do governo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, no mínimo aqui, ele tirou Deus do negócio. Brasil acima de tudo e o certo acima de todos. Então ele tira Deus do negócio aqui. E aí eu fico pensando, o que ele quis dizer com isso? Né? O que ele quis dizer com isso? E aí, olha só o que a Bíblia, a palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 64, no versículo 6. Mas todos nós somos como imundos, e a nossa justiça como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é um pedaço de pano em que antigamente as mulheres usavam como absorvente. E aquela imundície ali, aquele pano, era chamado então de trapo de imundície. Então, Isaías ele vai comparar a justiça do homem, ou seja, o certo, o nosso certo, diante do certo de Deus, como trapo de imundícia. E é isso que de fato é a nossa justiça. A palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a nossa justiça é miserável diante da justiça de Deus. O nosso certo é miserável diante do certo de Deus. Então o Sérgio Moro, ele vai colocar aqui, né, Brasil acima de tudo e o certo acima de todos. O meu lema, o meu princípio pelo menos, continua sendo, e o princípio da maioria do povo brasileiro, Deus acima de tudo. Deus acima de mim, Deus acima dos meus interesses, Deus acima de todas as coisas. Sejam pessoas cristãs ou não, as pessoas acreditam nisso. Ele tirou Deus aqui de jogo e colocou o certo dele, certo do homem, acima de tudo. E eu acredito que o certo de Deus é muito maior do que o nosso certo. Então Davi estava fazendo algo que era bom, certo, mas da maneira errada. Sérgio Moro, ele fez algo certo, né? Porém, de uma forma completamente deplorável. E aí, concluindo aqui o nosso vídeo, eu fico pensando, será se o ministro Sérgio Moro ele fez isso de forma pensada? Ou não? Ele fez de forma inocente? Se for de forma inocente, acredito que nós vamos ainda ter aí um bom candidato, de repente, para as próximas eleições, né? Será se ele fez isso pensando nisso? Né? Se ele fez isso de forma inocente, se ele vacilou, deu mole, é falho, né? Como qualquer ser humano, acredito que nós vamos ainda ter um bom candidato, né? Mas a questão aqui é nós pensarmos, Moro ou Bolsonaro? Em quem confiar? Cara, quando a gente olha para o Bolsonaro, a gente sabe que ele tem defeitos. É óbvio isso. Né? Todo mundo sabe, até os apoiadores, até os bolsonaristas, né? Sabem que o Bolsonaro tem falhas. Aí a nossa dúvida era, e o Moro? O Moro é perfeito? Ficou claro que não. Ficou claro que não. Né? E aí, se por acaso foi de uma forma pensada, arquitetada que ele fez isso, vem a minha a semelhança daquilo que vai acontecer com o anticristo. Eu não estou comparando, não estou dizendo que o Moro é o anticristo, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que é algo semelhante. Porque é assim que o anticristo vai se manifestar. Ele vai atrair a atenção de todos. Uma pessoa de moralidade, de um caráter irrepreensível. Ele vai atrair a atenção de todos, vai dar solução para todas as questões e tal. E aí, na metade do caminho, ele vai mostrar quem ele é de fato. E aí vem o que diz a palavra lá no capítulo 17 ainda de Jeremias, que é o nosso texto base aqui, no versículo 9 e versículo 10. Olha só o que a Bíblia diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Versículo 10, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os rins. E isto para dar a cada um segundo o caminho que escolheu, segundo o fruto de suas ações. Então,
coração do homem é enganoso. A gente olha para uma pessoa, daqui a pouco a gente pode se decepcionar, porque o homem é assim, né? Como vai dizer lá Isaías, como trapo de imundícia é a nossa justiça. Todos pecaram, ninguém de nós merece crédito nesse sentido. Então, entre Moro e Bolsonaro, eu fico com Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com Jesus Cristo, porque se tem alguém que perfeito, que nunca pecou, mesmo vivendo nessa terra pecaminosa, nunca pecou, foi Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou e continua sendo o nosso modelo que é Cristo. E aí, entre Moro e Bolsonaro, olha o que a palavra do Senhor diz, ainda no capítulo 17, no versículo 7. Se por acaso maldito é o homem que confia no outro homem, olha o que a Bíblia diz no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, em cuja esperança é o Senhor. Versículo 8. Porque será como árvore plantada junto às águas, e estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. É isso que eu profetizo sobre a tua vida. Confie em Deus acima de tudo. Confie em Deus acima de todos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.